Olá, boa noite. Boa noite. Intenção de oração do Papa para o mês de julho. Francisco reza para que a sabedoria dos idosos ajude os jovens a olhar para o futuro com esperança. Cristãos são convidados a rezar pela paz na Nigéria. Que cada fiel dedique um momento de oração por intenção dos cristãos perseguidos dessa região da África. Aprovado pelo Senado proposta que aumenta o valor do Auxílio Brasil e outros benefícios. Geladeiras que chegarem ao comércio vão precisar ter nova etiqueta que comprove a economia de energia. E as crianças já estão de férias. Nossa equipe tem dicas para conciliar as atividades e torná-las mais divertidas para toda a família. Na última reportagem dos 45 anos da Casa de Maria, as vivências da espiritualidade mariana. Uma visita ao Pai das Misericórdias. A gratidão de uma comitiva de muladeiros de Minas Gerais pela Jornada da Fé. O Canção Nova Notícias está começando. Começamos com a intenção de oração do Papa para o mês de julho. Um convite para que a experiência e a sabedoria dos idosos ajudem os jovens a olhar o futuro com esperança. Em sua mensagem, Francisco ressalta que para a velhice há muitos planos de assistência, mas poucos projetos de vida. O Papa Francisco começa o seu pedido de oração falando em primeira pessoa sobre os idosos e ressalta que os anciãos nunca foram tão numerosos na história da humanidade e que muitas vezes não sabem como viver esta nova etapa de suas vidas. E este tema é um constante ponto de atenção do pontífice e, segundo dados de recentes pesquisas, nas últimas décadas, o número de pessoas com mais de 65 anos de idade tem crescido de forma constante. O envelhecimento desta população afeta particularmente os países mais desenvolvidos, onde 25% dos idosos vivem sozinhos. Atualmente, cerca de 143 milhões de pessoas têm mais de 80 anos e, segundo as atuais estatísticas, estes números continuam crescendo. As pesquisas apontam que em 2050, a população com esta faixa etária será de aproximadamente 426 milhões. A intenção de oração do Santo Padre coincide também com a segunda celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que acontecerá no domingo 24 de julho. Vamos acompanhar o que nos pede o Papa Francisco. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. Y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas, son la sabiduría escondida de un pueblo. Por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos. Recemos por los ancianos, que se conviertan en maestros de ternura, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperança e responsabilidade. Que mensagem importante para todos nós, né? Olha, em Gaza, um trabalho humanitário e espiritual desenvolvido pela Cáritas Jerusalém. Nossa reportagem na Terra Santa mostra a vivência da serenidade em meio à pobreza. Noá mora no último andar de um prédio precário e recebe os convidados com suas 4 filhas e o marido, que é deficiente visual. Não tínhamos banheiro nem cozinha. Com o dinheiro que recebemos, estou tentando fazer isso. Desde que entrei nesta casa há 10 anos, a Cáritas Jerusalém é a primeira organização que nos ajuda. Fiquei muito comovido ao ver a extrema pobreza junto com tanta serenidade. Essas pessoas não falaram mal de nada, de ninguém.
Escolhemos diferentes áreas da faixa para desenvolver os vários projetos, áreas muito pobres onde faltam recursos e serviços essenciais. Em alguns lugares não há água potável, é realmente uma área muito vulnerável na qual temos que intervir. Tenho certeza que esse é o nosso dever. Vemos também o que fazem as irmãs de Madre Teresa, que atendem várias crianças muçulmanas. Isso faz parte da nossa natureza. É a nossa forma de ser igreja neste contexto. Mais de 70 convidados da Casa das Irmãs da Caridade estão entre os primeiros a receber o patriarca no complexo da Paróquia Latina de Gaza. A paróquia aluga uma praia. Os donos disponibilizam tudo, até segurança, para que toda a comunidade cristã possa participar. Até mulheres e meninas podem descer ao mar. O que aprendemos com essa última guerra é que adultos também precisam de apoio. Todas as famílias cristãs vivem há anos na cidade de Gaza. As exceções são Gerias e Sorra, os únicos que ficaram em Khan Younis. Abri uma loja que todo mundo conhecia. As pessoas confiavam mais em mim porque sabiam que eu era cristão. Depois de todos esses anos, seria difícil para mim deixar a cidade e abrir um negócio em outro lugar. Um sinal da vossa esperança, acrescentou o patriarca na missa conclusiva, é o fato de que cada vez que venho aqui, ter uma criança para ser batizada. A mais recente adição à comunidade de Gaza chama-se Sana. Está sorridente em sua linda veste branca, nos braços do padrinho e madrinha. Que lindo trabalho na Terra Santa, não é? Em todo lugar é preciso ter esta caridade, esta bondade. E hoje foi realizada a Jornada de Oração e Missão pela Paz, dedicada à Nigéria. Nós vamos agora a Brasília saber mais sobre este dia de intercessão pelos nossos irmãos que estão sofrendo com a perseguição religiosa na África Ocidental. Vamos com Ronaldo da Silva. Boa noite. Oi, boa noite a vocês e a quem nos acompanha agora de tantas partes. Esse é o convite da jornada, que cada fiel dedique um momento de oração, seja o seu terço ou uma intenção na Santa Missa, pelos cristãos perseguidos dessa região. A Nigéria é um país africano que vem sofrendo diversos episódios de violência, desde sequestro de mulheres e meninas cristãs até atentados contra as comunidades eclesiais. A jornada foi promovida pela Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre. No início do mês de junho, homens armados invadiram a Igreja São Francisco Xavier, localizada em território nigeriano, atirando contra fiéis que participavam da celebração de Pentecostes. Mais de 40 católicos morreram naquele atentado. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Nós vamos falar sobre restrições no calendário eleitoral que começam a valer a partir desta primeira semana de julho. Mas agora nós vamos para a capital de Sergipe com o Cleverton Macedo, que conversou com Dom José Palmeira Lessa, arcebispo emérito de Aracaju. Dom Lessa está completando 54 anos de vida sacerdotal. Acompanhe. Hoje, uma entrevista especial com Dom José Palmeira Lessa, arcebispo emérito de Aracaju. Nós estamos aqui na residência de Dom Lessa, na cidade de Aracaju. Ele que está completando 54 anos de vida sacerdotal, 54 anos de consagração a Jesus Cristo. Dom Lessa, o senhor chegou aí a mais de meio século de consagração a Deus. Feliz pela escolha? Eu me lembro que eu tinha um tio, frade, né? De vez em quando, uma vez ou outra, pensava, mas não é que eu pensava muito seriamente, a fundo, não. E um dia, eu ia com o meu pároco, o padre Paulo Corrêa de Sá, que já está no céu, Deus o tenha na sua glória, íamos ao encontro de um doente, levando a comunhão. Ele me perguntou, íamos conversando, de repente, você nunca pensou em ser padre? Isso é uma vez ou outra, eu penso, mas por que não falou comigo, né? E dali para frente, fui até o seminário. Aí fizemos ali aquele encontro com o reitor do seminário, tivemos uma conversa e em março do ano seguinte eu já estava no seminário. E Dom Lessa é uma pessoa muito importante para a TV Canção Nova aqui em Aracaju, porque foi ele que convidou o Padre Jonas para vir a Aracaju para, quem sabe, comprar uma televisão que estava à venda na época, não é, Dom Lessa? Mais de 25 anos mais ou menos. Coloquei nas mãos de Deus e ela fomos conversando durante um ano e chegamos então a 4,5 milhões e a prestação
Muito obrigado e parabéns. Obrigado, viu? A missão do padre, o padre é missionário. Estamos de volta para falar sobre as eleições de 2022, por isso vamos retornar a Brasília e saber de mais detalhes a respeito do calendário eleitoral. Ronaldo, contigo, meu amigo. É bastante atenção. Os candidatos que pretendem disputar a eleição deste ano precisam ficar atentos às regras eleitorais que entram em vigor a partir desta semana. O descumprimento de algumas normas pode levar à cassação do registro da candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir de agora, os pré-candidatos das eleições gerais de 2022, apresentadores de rádio e TV devem se afastar dos seus programas. O afastamento está previsto no artigo 45 da Lei das Eleições. O descumprimento da regra pode acarretar o cancelamento do registro da candidatura, bem como a aplicação de multa para a emissora. Segundo o calendário disponibilizado pelo TSE, a propaganda eleitoral começa dia 16 de agosto. Os pré-candidatos não ficam impedidos de aparecer na mídia no período anterior à campanha eleitoral. Eles poderão ser entrevistados e, por exemplo, participar de lives na internet. Já a propaganda eleitoral em rádio e televisão será veiculada de 26 de agosto a 29 de setembro. Mas é a partir de sábado, dia 2 de julho, que haverá maior endurecimento das normas. A partir de amanhã está proibida aos agentes públicos qualquer conduta que afete a igualdade de oportunidades entre candidatas e candidatos nos pleitos eleitorais. Exemplos dessas condutas envolvem nomeações e contratações, bem como demissões sem justa causa. Também fica vedada a realização de transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta-feira que o limite de gastos das campanhas nas eleições será o de 2018, atualizado pela inflação no período. Se considerado esse percentual de reajuste, os novos valores passariam para: Presidente da República, primeiro turno, R$ 88 milhões. Presidente da República, segundo turno, 44 milhões. Deputado federal, 3 milhões de reais. Deputado estadual ou distrital, um pouco mais de R$ 1 milhão. No caso de governadores e senadores, o limite de gastos varia de acordo com o eleitorado de cada unidade da federação. O Senado aprovou na noite de ontem uma proposta que prevê o aumento do Auxílio Brasil e outros benefícios como o Vale Gás de Cozinha, a criação do auxílio aos caminhoneiros e taxistas e o financiamento da gratuidade de transporte coletivo para idosos. A proposta de emenda à Constituição decreta estado de emergência no Brasil até o final do ano e amplia o pagamento de benefícios sociais. Entre as medidas está o aumento de R$ 400 para R$ 600 no valor do Auxílio Brasil, com a previsão do cadastro de 1.600.000 novas famílias no programa, além da criação do voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. A proposta inclui também a ampliação do Vale Gás, com parcela extra bimestral de 50% do valor para botijão de 13 quilos, benefícios a taxistas, créditos para o etanol, gratuidade no transporte público para pessoas acima de 65 anos e reforço financeiro para o Alimenta Brasil, que incentiva a compra de alimentos de pequenos produtores. O custo do pacote ultrapassa os 41 bilhões de reais. No Senado, o texto avançou com maioria, sendo 72 votos a favor contra 1 no primeiro turno e 67 favoráveis com um voto contrário no segundo turno. O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Os brasileiros contam agora com um novo modelo da Carteira Nacional de Identificação. O objetivo é trazer mais segurança para a população. Já o novo modelo de passaporte conta com símbolos que representam as regiões do Brasil. O intuito é incentivar o turismo no país por estrangeiros.
O novo modelo de passaporte, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresenta 13 ilustrações. Elas representam a fauna, a flora e os biomas brasileiros para reforçar a identidade do Brasil no exterior. O documento terá novos itens de segurança, como fundos fluorescentes, vistos apenas com luz ultravioleta. Imagem invisível da foto do cidadão em preto e branco, uma imagem da foto formada por dados biométricos do portador e 7 composições diferentes. A Casa da Moeda passará a produzir o novo passaporte em setembro, quando o Brasil comemora os 200 anos da independência. De acordo com o governo, o valor continua o mesmo, R$ 257. Na cerimônia de apresentação do passaporte, também foram entregues as primeiras carteiras de identidade nacional. O novo modelo, anunciado em fevereiro deste ano, usará o Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF, como número de identificação. A partir do dia 4 de agosto, a Carteira de Identidade Nacional será emitida em modelo único por todos os estados e o Distrito Federal. E por hoje nós ficamos por aqui. Eu desejo a todos um bom final de semana, uma ótima noite. Adriana, Reinaldo. Estamos de volta com Canção Nova Notícias. A reportagem que iremos mostrar agora traz um mercado importante para o produto interno bruto do país. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, resultado de décadas de investimento em tecnologia e só elevou a produtividade e elevou também a qualidade do produto brasileiro, fazendo com que ele se tornasse competitivo e chegasse ao mercado de mais de 150 países. Ellen resolveu se arriscar no ramo da pecuária mesmo sem nenhuma ligação, somente por curiosidade. De lá para cá teve muitas dificuldades, não desistiu e hoje colhe os frutos dessa aventura. Então aqui no Vale do Paraíba nós fomos os primeiros a exportar bezerro Angus vivos para a Turquia, isso em 2017 e 2018. O abate de bovinos chegou a quase 7 milhões de cabeças no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 5,5% em comparação ao primeiro trimestre do ano de 2021. O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo e o primeiro em questões comerciais. O mercado China, né, e também vários outros mercados. O pessoal tem apostado bem no agro, né? Eu estou fazendo o ciclo completo. O que quer dizer isso? Cria, recria e engorda. Começamos o ano passado com as minhas crias mesmo, Angus, né? Depois vendemos para os frigoríficos direto. Também melhorou o processo de reprodução das fêmeas. O Nelore é a matriz brasileira e das mãos do Gilberto surgem diferentes raças. Com a implantação da IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, onde a gente consegue fazer lotes grandes de animais emprenharem no mesmo dia, procurando animais que tenham bom desempenho a desmama, bom desempenho de terminação para o frigorífica, ou se for para fazer uma reposição para a fazenda, buscar um animal que produza fêmeas produtivas, né? A escolha por um ciclo mais curto também favorece a criação e venda de diferentes tipos de carne o ano todo. Logo após a desmama, os animais já são colocados num semi-confinamento e são terminados com 8 meses. Então eles estão morrendo aí em torno de 16, 17 meses, com 19 arrobas e meia, mais ou menos. Sobre a qualidade, como garantir em um mercado tão exigente? Não adianta a gente gastar para fazer um bezerro de qualidade e a gente não se preocupar com a saúde deles. Você tem que trabalhar com a carne premium, que seria o Angus. Então, é a carne mais cobiçada no mercado, né, nacional e internacional. Para muitas famílias, o período de férias dos filhos já começou. É o meu caso e o caso da Adelita Stoebel, que está lá em São Paulo e conta pra gente como é que é esse tempo, não é, Adelita? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Com certeza, essa realidade é também um desafio para muitas famílias que estão nos acompanhando. Mas antes dessas dicas para organizar bem o período das férias, a gente fala de economia. É que a partir de hoje, todas as geladeiras que chegarem ao comércio vão precisar apresentar uma nova etiqueta que comprova a economia de energia.
Tanto os refrigeradores fabricados no Brasil quanto os importados devem exibir a nova etiqueta do Inmetro, que classifica as geladeiras que consomem de 10% a 30% menos energia do que os modelos atuais. A principal novidade é a inclusão de novas subclasses do consumo energético e a presença de um QR Code. Por meio do código virtual, o consumidor pode acessar o status do registro da geladeira e verificar se ele está ativo, o que significa que o produto atende os requisitos estabelecidos e tem a liberação aprovada pelo Inmetro para ser comercializado. O objetivo é destacar para o consumidor qual produto realmente economiza energia, além de incentivar a indústria a adotar novas tecnologias que tornem os produtos mais eficientes. As lojas terão um prazo de 1 ano para vender todo o estoque de geladeiras que possuem a etiqueta antiga. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias. Agora sim, o assunto são as férias de julho. Aqui em São Paulo tem muitas atividades para tirar as crianças de dentro de casa e deixar as férias mais divertidas. Dá para conciliar diversão com aprendizado. Veja na reportagem. O período de férias exige criatividade e muita imaginação. Museus, centros culturais, parques modificam a programação para fazer a alegria da criançada. O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, tem atividades ao público infantil e a toda a família até 24 de julho. Oficinas transformam papelão em binóculos, lunetas, engenhocas para mirar o cotidiano de um jeito diferente. Páginas de livros viram caravelas, embarcações. Então esse é um convite de que o livro, o conto, a leitura, a literatura é esse convite à viagem. É em si mesmo uma própria embarcação onde a gente pode inaugurar ou se encontrar com novas ilhas desconhecidas. Nesta oficina, o visitante é convidado a responder a seguinte pergunta: o que você pediria ao rei? E aqui, nada de computador ou celular. O pedido tem que ser feito na velha máquina de escrever. E tem mais coisas legais aqui nessa bancada. Aqui, por exemplo, você pode escrever o nome na areia e também observar o maravilhoso. Neste caso, observar conchas de uma ilha desconhecida. É a combinação de ideias e muita criatividade para produzir cenários e tornar as férias produtivas e prazerosas. As atividades envolvem construção de objetos, envolvem ler histórias, ler em voz alta, envolve aprender a palavra brincando. As oficinas são de graça. Para ingressar no Museu da Língua Portuguesa, o ingresso é pago, mas os sábados a entrada é de graça. E dentro do museu dá para mergulhar no universo do nosso idioma. A cidade de São Paulo é o lugar onde você mais pode levar as crianças em museus e aprender com experiências. Esse museu tem experiências muito interativas, experiências imersivas. As crianças adoram o Museu da Língua Portuguesa porque elas podem participar de jogos. Na exposição principal, você tem o Beco das Palavras, onde as crianças juntam as palavras e aprendem a origem da palavra, né? E para quem, como eu, tem crianças em casa nesse período, boas férias e que a gente viva esse mês da melhor maneira possível com nossos tesouros. Um ótimo fim de noite para vocês e também um fim de semana de muita paz. Fique com Deus. Reinaldo, Adriana. Obrigada, Adelita. É isso mesmo, a gente precisa dedicar tempo para os nossos pequenos, porque isso faz bem para eles e também faz bem para nós. Você já ouviu falar de neuroarquitetura? Diferente, né? O estudo integra neurociência, psicologia e arquitetura para criar espaços e influencia de forma positiva no comportamento das pessoas. No Hospital da Baleia, em Belo Horizonte, os pacientes em cuidados paliativos ganharam um novo espaço para reabilitação, a varandinha da plasticidade. O projeto é pioneiro no Brasil e usa da neuroarquitetura para trabalhar a relação dos estímulos que o cérebro recebe com o espaço físico. Ela busca um aconchego, ela busca provocar emoções, um bem-estar, uma saúde mental nas pessoas. O espaço conta com cantinho de leitura, painel sensorial para estímulo cognitivo do paciente,
mesas lúdicas e frases de estímulo. A gente usou os 5 sentidos. Aqui a gente tem o olfato, a gente usou um óleo, né, que tem uma essência da natureza. A gente estimulou a visão, como vocês podem ver aqui, né, a gente tem cores um pouco mais vibrantes, um pouco mais calma. A gente tem música, então a gente também estimula a audição. A gente estimula o tato através do painel sensorial. E o paladar, ele é indireta. Uma vez que você estimula o olfato, você está estimulando o paladar. A escolha dos materiais, formas, texturas e cores foi baseada no princípio da biofilia, ou seja, do amor à natureza. Porque a natureza acalma, e o que a gente precisa dentro de um hospital é isso, a pessoa estar mais calma, mais tranquila, se adequar melhor ao tratamento. De acordo com a coordenadora de cuidados paliativos do hospital, a equipe percebe os benefícios aos pacientes desde a revitalização do espaço. Ele está acolhido, ele tem um ambiente emocionalmente agradável, em que ele possa estar, inclusive para ganhar forças, para restabelecer o lado emocional. Então a gente percebe que tudo isso favorece o restabelecimento da saúde. A mente da gente fica mais aberta, a gente tem tipo um ar livre para não ficar tão presa no quarto, né? A gente vai lá, a gente lê livrinho, passeia, joga dama. Vamos agora à previsão do tempo, saber como vai ficar o primeiro fim de semana do mês de julho. E Aranaíris, a instabilidade vai tomar conta do Sudeste neste primeiro final de semana? Boa noite para vocês e a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Correto, Adriana. No sul, a instabilidade vai fazer parte do dia de gaúchos e catarinenses. Previsões de pancadas de chuva pontuais de forte intensidade no centro-sul do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, devido à passagem de uma nova frente fria na região. As temperaturas permanecem baixas, mínima de 13 graus em Porto Alegre, 15 em Florianópolis e 9 graus em Curitiba. Como mostramos ao longo dessa semana, no interior do país, uma massa de ar seco inibe a formação de nuvens em vários estados e neste sábado não será diferente. Alerta para níveis delicados de umidade do ar, tempo firme, seco e quente por toda a área em amarelo. Aqui no Sudeste, chove sobre o Vale do Rio Doce e leste do Espírito Santo. No Nordeste, a costa leste continua em estado de atenção, pois a chuva prossegue no território mais afetado pelas fortes chuvas nas últimas semanas. E para fechar, o fim de semana será de encontro aqui na Canção Nova. Os casais que se preparam para o acampamento Deus por Nós podem vir tranquilos com tal tempo, porque não há probabilidade de chuva e o dia estará agradável, com máxima de 29 graus amanhã. No domingo começa mais frio, com mínima de 14 graus. Mas à tarde a temperatura sobe e aquece o dia com calor também de 29 graus. Volto com vocês, um bom fim de semana a todos. Obrigado, Yara. Boa noite para você, bom fim de semana também. Olha, uma comitiva de muladeiros que peregrinava rumo à cidade de Aparecida esteve no Santuário do Pai das Misericórdias pela primeira vez. Durante a visita, entregaram seus pedidos, desejos e conheceram a Canção Nova. Momento de agradecer por mais essa jornada. 540 quilômetros separam a cidade de Sem Peixe, em Minas Gerais, e Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Coragem, determinação e perseverança marcaram o trajeto da comitiva durante os 15 dias na estrada. A nossa comitiva ela foi fundada com o nome de São Sebastião, que é o padroeiro da nossa cidade de origem, né? E isso que nos dá força. Para todo ano a gente faz uma peregrinação diferente, né? E esse ano a gente foi contemplado, todos nós nos planejamos para poder chegar aqui. A bagagem ajeitada junto à cela guarda pedidos e agradecimentos de toda a comunidade, força para os desafios e alívio para o cansaço. Sempre existem pedras no caminho, né? Mas com a ajuda dos amigos nós conseguimos organizar essa comitiva e vem dando tudo certo. Pai e filho se aventuraram juntos pela primeira vez e celebraram pelo caminho mais um ano de vida do Felipe. Tímido, o pequeno muladeiro já faz planos para o futuro. Felicidade mesmo de estar andando a cavalo esses 15 dias. Pretendo vir muitas mais vezes, mas essa é a primeira, mais cansativa.
Ao conhecer o Santuário Pai das Misericórdias, os muladeiros rezam por dias melhores e são acolhidos antes de seguir em frente. Uma união muito grande desse grupo que está aqui hoje no santuário aqui. O que eu peço é saúde e paz a todo o povo brasileiro e a minha família. A emoção, unida às recordações, simboliza a força de uma vida cheia de batalhas que valeu a pena. Muita coisa que a gente deixa para trás e acaba se emocionando. Mas Deus vai fortalecer todos nós, se Deus quiser. Pois é, obrigado por essa visita e que os muladeiros façam boa viagem. E vieram agradecer. E como é bom agradecer também a você, porque a Canção Nova é um milagre da divina providência e foi Deus quem quis assim. Essa dependência passa pela presença de milhares de corações generosos e sedentos de Deus e da vida abundante que brota do seu coração. Nosso muito obrigado à Virgem Maria e a você, pelos 96% da campanha do projeto Dai-me Almas alcançados neste mês de junho. Aqui na Canção Nova, é ela quem tudo faz. Julho está começando. Seguimos contando com a sua intercessão e generosidade, comprometimento com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Olha, se no coração de mãe sempre cabe mais o legado de Monsenhor Jonas e da Casa de Maria é trazer cada vez mais almas para a missão de evangelizar. É o que você vai ver na reportagem que encerra o especial 45 anos desta casa materna que acolheu pessoas que tiveram a oportunidade de uma experiência com Maria. Quase meio século depois do primeiro chamado, ela diz que os frutos começaram a ser colhidos agora. É como se fosse assim, a gente recebeu uma herança de Deus, né? E essa herança, a gente está usufruindo dela agora. E para manter a vida, a essência por todos os lados, encontramos frases, mensagens, palavras, gravadas na solidez das pedras, para que os corações possam se permitir reconhecer a que foram chamados. Construída por doações, muitos contam que se as paredes forem desmanchadas, será possível ver tijolos diferentes uns dos outros, em cores, tamanhos e materiais, assim como aqueles que se dedicam até hoje para a manutenção desse local sagrado. Então, foram momentos fantásticos, né? Momentos lindos demais, que inesquecíveis. Eu vou lá, as paredes falam comigo. É como se eu entrasse no túnel do tempo. E ninguém vai tirar isso do meu coração. Mesmo que eu seja proibido de ir lá, que eu fosse proibido de ir lá, a Casa de Maria tem um lugar no meu coração que ninguém ocupa. A Casa de Maria, nós a chamamos um embrião. É na Casa de Maria que os filhos Canção Nova são gerados. Não só naquela sala, mas a capela para nós é muito especial. Nós tínhamos no coração essa certeza que essa casa ia ser não só uma casa para encontros e retiros, mas de formação. Eu aproveito agora, né, para até dizer àqueles jovens que nos acompanham de alguma forma, se sintam atraídos para uma vocação à Canção Nova. E é ali na Casa de Maria, esses 45 anos, que nos fala de todos aqueles que passaram por aquela casa. Desses 3 anos que eu estou aqui, que vão completar 3 anos, eu saio daqui um homem diferente, um padre diferente. Eu sou um padre diferente porque Maria, pelas mãos de Maria, o Senhor realiza obras grandiosas na minha vida. Não tem como estar nessa casa e não fazer experiência com Deus, em primeiro lugar, e com a Virgem Maria. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no site noticias.cançãonova.com. Olha, assista daqui a pouco às 8 horas a transmissão da Santa Missa que abre o acampamento de oração para casais. Bom, uma ótima noite para você e a partir de segunda-feira estará aqui nesta bancada Yara Naires durante todo o mês de julho, porque eu estarei de férias. Eu retorno em agosto, se Deus quiser. Merecidas férias, bom descanso, recarregue as baterias, viu? E divirta-se. Amém.
Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. E paz para você.